mês de novembro e alinhado também com a campanha que procura despertar no coração dos homens a preocupação que devemos ter com a prevenção da nossa saúde. Nós, como ministério pastoral, queremos sempre trazer uma palavra de fácil aplicação para a nossa vida diária e por isso entendemos e usamos tudo aquilo que Deus permite através da sua palavra, a fim de que a palavra, o recado do céu, possa facilmente ser entesourado na nossa mente e no nosso coração. Nesta noite, então, nós estamos continuando a série de mensagens que iniciamos hoje pela manhã, com o tema Homens que Inspiram. A palavra do Senhor, ela destaca a vida de muitos homens e mulheres que inspiram a nossa fé, a nossa jornada de vida. E por conta disso, a palavra também nos ensina que de nenhuma maneira o Senhor deixa de apresentar na vida desses heróis e da fé as suas fraquezas, as suas lutas, as suas dificuldades, com um propósito muito peculiar, a fim de que nós olhemos para que esses homens e mulheres da fé possam inspirar a nossa vida, a fim de sabermos que, apesar de nós, das nossas lutas, dificuldades e aflições e fraquezas, em Deus, nós também, nesta geração, podemos sim ser homens que inspiram. Aliás, o que mais falta, o que mais esta geração, esta sociedade precisa, é de homens e mulheres que sejam exemplos, que sejam inspiração para estas gerações que estão vindo, a fim de que a gente se torne uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais piedosa, mais amorosa. Por isso, nesta noite, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um recado de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, do versículo 31 a 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Versículos 54 a 62. Acompanhe comigo no mesmo capítulo. Lucas 22, dos 54 ao 62 diz: então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos. Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão rica, tão preciosa, que pode nos ensinar coisas lindas e profundas.
através da vida de Pedro. Obrigado por esse tempo, por estarmos juntos. Ajuda-nos a entender aquilo que eu não consegui compartilhar e transmitir. Que o Teu Espírito Santo que convence, que o Teu Espírito Santo que ensina, venha e fale conosco, Pai. Ajuda-nos a entender este recado do Senhor para as nossas vidas nesta noite. E todos digam amém. Pedro foi um dos discípulos mais destacados e mais próximos de Jesus. Antes de ser chamado para fazer parte do colegiado dos 12 apóstolos, Pedro era um simples pescador. Um homem que tinha uma personalidade forte, impulsiva, vibrante. Mas a partir do momento que Pedro tem um encontro e uma proximidade de caminhada com o Senhor, Jesus vai transformando este homem e faz dele um homem que seja uma inspiração para todos nós. E esse texto fala claramente isto, de como Jesus pode moldar, transformar pessoas de um caráter de contrastes, pessoas com uma personalidade vulnerável e instrumentos preciosos nas suas mãos. Pedro foi escolhido dentre os discípulos de Jesus. E ele fez parte do ciclo mais íntimo, juntamente com Tiago e João. Pedro participou de momentos inesquecíveis juntos de Jesus. Ao ser chamado por Jesus, Pedro abandona a sua profissão de pescador. E neste exato momento, Jesus muda o seu nome de Simão, que significa apenas ouvinte, para Simeão, para Pedro, que significa pedra em grego, ou para Cefas, que tem o mesmo significado em aramaico. Queridos irmãos, quando nós vamos olhando para a história do apóstolo Pedro, no decorrer da sua caminhada com Jesus, Pedro demonstrou um homem de um caráter, de uma vulnerabilidade, de uma personalidade muito contrastante. Ao mesmo tempo que ele experimentava momentos impactantes ao lado do mestre, com ousadia, sendo um homem proativo, ao mesmo tempo ele demonstrava uma fé vacilante. E quem de nós aqui não pode se identificar com o Pedrão? Eu sou um desses, que antes de ter uma vida, um encontro com Jesus, uma afinidade, uma amizade com Deus, de caminhada, quantas das vezes eu titubeei na fé, quantas das vezes mostrei a minha incredulidade, quantas das vezes mostrei as minhas vulnerabilidades, a ponto de lembrar da oração de um homem que eu conheci na caminhada cristã, que disse: Pastor Marcelo, quando as pessoas virem em você algo bom, não se esqueça, isso é obra de Deus na sua vida. Mas enquanto eles verem algo ruim, ainda é você. Quando nós olhamos para Pedro, nós lembramos de muitos de nós que temos uma personalidade dúbia diante dos confrontos, das decisões que a vida nos convida todo dia. Ao mesmo tempo que Pedro tinha ousadia, ele demonstrava covardia.
Ao mesmo tempo que Pedro demonstrava ser uma pessoa corajosa, automaticamente nós víamos nele atitudes de uma pessoa muito medrosa. Haja vista quando Pedro sai do barco para ir ao encontro com Jesus, e no momento ele vai com ousadia, com fé, mas logo ele começa a afundar. Pedro tinha uma personalidade impulsiva, mas ao mesmo tempo tinha uma personalidade retraída. Eu me lembro aqui de Pedro, na sua impulsividade, quando vão prender a Jesus, depois ali daquele momento de oração no Getsêmani, Pedro arranca a espada e corta a orelha de um soldado, de um dos sacerdotes que foram prender a Jesus. Ao mesmo tempo que Pedro era um homem prolixo, falante, a palavra do Senhor vai dizendo, destacando muitas falas de Pedro, muitas falas de Pedro também em nome dos outros discípulos. Pedro se mostra muitas das vezes calado. Da mesma forma que Pedro era um dos que estavam mais perto de Jesus, dos 12, com João e Tiago, a Bíblia nos mostra nessa narrativa que lemos aqui, que num dado momento ele ficava e ficou de longe. Quando Jesus estava ali já preso, sendo humilhado e açoitado. Quando nós olhamos para Pedro, vemos ele muitas das vezes amistoso com os discípulos, mas muitas das vezes também conflituoso, porque ele arrumou confusão com Paulo, diante das tarefas da evangelização e da missão que Deus tinha incumbido a eles. Pedro confessa, num dado momento que fala com Jesus, que verdadeiramente Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas neste momento, neste diálogo, ele nega Jesus por 3 vezes. Pedro chegou a ser preso, mas logo depois também foi liberto. E não só foi liberto das grades pelo qual recolheram ele, porque ele proclamava o evangelho com ousadia, mas porque Pedro experimentou o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e sai agora com intrepidez, pregando para milhares de pessoas que foram convertidas num único dia. Ou melhor dizendo, naquela noite. Queridos irmãos, quando Pedro é cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro agora é revestido de autoridade, de virtudes que só o Espírito Santo de Deus dá a um homem, e não sai somente pregando com intrepidez, mas ele também lidera o avanço do Evangelho junto com a igreja primitiva, num tempo de grande perseguição pós a morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Pedro foi tão usado e ousado que também escreve 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro, que compõem o Novo Testamento e deixa para nós experiências e ensinos maravilhosos. Pedro faz 3 viagens missionárias para Samaria, Jope e Lida.
Pedro, no poder do Espírito Santo, leva a cura a paralítico, leva a ressurreição no poder da palavra de Deus, a Tabita, Dorcas. É este Pedro, o Pedrão, aquele simples pecador, como eu e você, que Deus faz a obra e nos usa. Pedro certamente é um homem que nos inspira, por demonstrar que apesar das suas fraquezas, das suas impulsividades, ao ser cheio do Espírito Santo, deixa de ter uma fé vacilante, para ter agora uma fé consciente, fervescente. Mostra a partir de agora ser um homem abnegado, um homem fiel, um homem cheio de virtudes. E quando nós olhamos para a vida de Pedro, ele nos inspira, porque a Bíblia nunca escondeu as fraquezas de homens simples, como Pedro, para mostrar que no poder de Deus, podemos realizar grandes feitos. Aleluia. Foi Pedro que, junto com mais alguns discípulos, organizaram a última ceia. Este Pedro, que nos inspira, homens simples, usados para fazer grandes feitos para a glória de Deus. Quem sabe nesta noite você se viu um pouquinho como Pedro, seu temperamento, sua personalidade, como eu que sou sanguíneo, homem impulsivo, tempestivo, mas que após ter um encontro com Jesus e ser cheio do Espírito Santo, foi um homem que inspirou e nos inspira até hoje. Deus pode fazer também de uma pessoa simples, ser cheia do Espírito Santo nesta noite, ser tocada por Jesus. A partir de um momento de um encontro verdadeiro com Jesus nesta noite, e fazer de você um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher que inspiram os seus filhos, inspiram os seus colegas de trabalho, inspiram os seus vizinhos, inspiram os seus irmãos, inspira a sua igreja, e faz o coração de Deus sorrir. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, onde diante deste caráter dúbio de Pedro, ele nega a Jesus 3 vezes. Talvez eu quero chamar a sua atenção, como chamou a minha atenção, ao meditar e preparar este sermão para compartilhar com os irmãos, fazendo a seguinte pergunta: quem sabe nós não estamos negando a Jesus, negando os nossos compromissos com Deus, de sermos fiéis dizimistas para sustentar a obra de Deus. Porque se o Evangelho chegou a mim e a você até hoje, é porque alguém investiu nesta obra, nesta missão. E se assim fizermos, vamos ser pessoas que inspiram. Eu e minha esposa não fazemos nada mais do que aquilo que é preciso, sermos dizimistas para inspirar os meus filhos, principalmente.
para inspirar os irmãos do conselho. Porque, pasmem os senhores e os irmãos, há pastores e líderes que não dizimam. Que vida de inspiração vamos ter? Embalados naquela frase, façam o que eu falo e não façam o que eu faço. Nós precisamos ser homens e mulheres que inspiram as pessoas em todos os sentidos. Não só com as nossas atitudes, mas também com as nossas palavras. Eu me lembro uma vez, e já disse isso algumas aqui, desta feita, que eu estava atravessando a rua aqui no centro da cidade, e atravessando a rua pela faixa de segurança, numa rua tranquila, poderia atravessar o canteiro, como alguma das vezes já fiz, e você também. E ali veio uma mãe com uma criança da nossa igreja, falou: olha lá, mãe, está vendo? O pastor atravessa na faixa de segurança. Parece coisa simples. Para o nosso dia a dia, quando você vê lá a placa, vaga para idoso, não é para você encostar. Amém? Vaga para gestante, a não ser as gestantes aqui, a não ser os idosos. Vaga para deficiente físico, ninguém está vendo. Você que pensa. Estou eu andando ali perto da antiga loja da irmã Odete, saio correndo do carro, abro a porta e um carro praticamente me atropelou, batendo assim levemente. Eu balancei, não caí, não me machucou nada. E a 2 carros estava uma irmã da igreja. E ela de longe, ela xingou o rapaz. E ela veio ao meu encontro para dizer se eu estava bem. Eu falei: estou tudo bem. E ela disse: pastor, eu não acreditei que mesmo o senhor tendo sido violentado, o senhor não falou nada. Eu falei: graças a Deus não me aconteceu nada. Não adianta. Parece que não, mas palavras convencem muitas pessoas, mas atitudes arrastam milhares e milhares de outras pessoas. Quem sabe nós estamos negando a Jesus, dizendo não quando Ele nos chama para uma tarefa. Não só na igreja, mas como igreja. Relegamos o nosso chamado por conta de uma festinha, de segundos, de terceiros. Relegamos o nosso compromisso, nosso chamado com Jesus, ainda arrumando uma justificativa. E eu imagino Jesus falando para nós: tá. Tá bom. E a gente sai feliz da vida, porque a gente arrumou uma justificativa. Mas será que realmente o nosso testemunho tem inspirado pessoas? Não temos negado a Jesus os nossos compromissos? Lembrando da nossa profissão de fé, que Ele não somente seria o nosso Salvador, mas o Senhor. E o Senhor é aquele que manda. E os servos, diga para o teu irmão, obedece. E ponto final. Quem sabe nós não estamos negando a Jesus, não só uma, quem sabe 2, 3 vezes. Pessoas queridas, chamadas, maravilhosas, escolhidas por Deus como Pedro. Tudo isso acontece, amados irmãos, para nos fazer refletir nesta noite, que como Pedro nós também temos fraquezas, somos impulsivos, muitas das vezes somos rebeldes. E a Bíblia vai nos ensinando que, no versículo de número 50,
melhor dizendo, no versículo de número 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Quero dizer para vocês, irmãos, que os olhos de Deus estão em todos os lugares. O nosso caráter é medido quando ninguém está nos vendo, quando estamos no escuros, escondidos, fazendo coisas que realmente têm entristecido o coração de Deus e de Jesus. E é interessante, irmãos, que este momento em que Jesus fita os olhos para Pedro foi algo impactante. Fez com que ele rememorasse aquela palavra, pudesse fazer uma introspecção da sua vida e dizendo assim: meu Deus, realmente eu sou um traste. Realmente, esse sou eu, que dizia que jamais ia abandonar o Senhor, que daria minha vida por Ele, para a sua causa, e por coisas tão simples, em coisas pequenas, que aparecem para a gente, eu já abri mão e neguei 3 vezes. É interessante que o olhar de Jesus tem um olhar aqui que faz Pedro avaliar a sua vida. E nesta noite o Senhor está nos vendo, porque Ele está aqui. Ele conhece o meu e o seu coração. Quantos digam amém, podem dizer? Deus nos conhece. Como Jesus falou para João lá na ilha de Patmos, dizendo o seguinte: eu conheço as tuas obras, eu sei por onde você anda, negão, eu te conheço, camarada, você não é fácil, você é um pedrão, você é uma pedrona, eu te conheço, rapaz, você não me engana, não vem com esse bico doce não. É interessante, irmãos, sobre esse aspecto do olhar de Jesus, fazendo com que Pedro faça uma autoavaliação, também é o convite da ceia nesta noite, para nós examinarmos a si mesmo, não é para examinar a vida do irmão, diga amém, para examinar você. E é interessante, irmãos, que no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, quando o ator que foi contratado, chamado Pietro Sarrobi, um italiano, para fazer o papel de Barrabás, um homem também incrédulo, um homem duro de coração, depois de ter feito este papel de Barrabás, ele confessa que ele estava muito feliz com o convite de participar daquele filme, mas que ele de fato queria fazer o papel de Pedro. E ele não estava entendendo, quando conversa com o autor do filme, com o produtor e o diretor do filme, o porquê ele estava sendo convidado para fazer Barrabás, um personagem difícil. Depois de ter terminado a gravação do filme, no momento em que o filme também destaca
onde Jesus olha firmemente para Barrabás, quando o povo escolheu para soltar Barrabás, e Jesus descendo então para a prisão, se encontram com o personagem Barrabás, e olhando para ele, este ator disse que aquele olhar falou profundamente ao seu coração, a ponto dele se ver num estado difícil, de dureza de coração, de frieza, de pecado. Este homem, Pietro Sarrobi, ele escreve um livro chamado De Barrabás a Jesus, e conta a sua conversão, dizendo que quando ele termina as gravações e estas cenas, ele vai até o ator que fez o papel de Jesus, Jim Crizelle, e confessa a ele que aquele olhar tinha mudado a vida dele de tal maneira que ele realmente não tinha outra saída a não ser se render a Jesus. Quem sabe nesta noite, amados irmãos, você esteja fugindo do olhar de Deus, se escondendo, mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui e nos vê. Nos vê com graça, com amor e misericórdia, diga amém. E o desejo do meu coração, da minha oração, é que este olhar de Jesus que olhou para Pedro, possa olhar para mim e para você, e nós encontremos neste olhar compaixão, perdão, porque é assim que Deus nos vê, apesar de nós, diga amém. E para terminar, amados irmãos, esta narrativa, a Bíblia vai dizendo que nesse diálogo que Pedro teve com Jesus, no versículo 62 a Bíblia diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E esta é a chave para mudar a nossa história, diga amém. Homens de Deus choram. Jesus chorou ao saber da morte de seu amigo Lázaro. Jesus chorou por Jerusalém. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, diz a palavra de Jesus no Sermão do Monte. Não é um choro como lágrima de crocodilo, mas um choro de profundo arrependimento, dizendo: Senhor, me perdoe. Há quanto tempo, meus irmãos, nós não temos nos quebrantados, não temos nos ajoelhados e choramos profundamente, com arrependimento, por aquilo que às vezes fazemos, negando a Jesus em tantas coisas. Porque a palavra do Senhor vai dizendo em Romanos: o bem que eu não quero, que eu preciso fazer, eu não faço, mas o mal que eu não posso fazer, quando eu vejo, eu já fiz. E a Bíblia diz: sabe por que acontece isso? Porque o pecado habita em nós. Somos pecadores, mas em Cristo Jesus nós não podemos
entender e ficarmos escravos do pecado. Todo dia pecando, toda hora. Jesus olha para mim, para você, como olhou para Pedro, e faz ele olhar para dentro de si nesta noite. Eu já convido desde já você para olhar dentro de si, olhar para o seu coração. E abrimos nosso coração e com uma oração sincera de confissão, possamos chorar, arrependidos pelos nossos pecados. Pecados em pensamentos, palavras e ações. Que nesta noite, esta palavra que aponta Pedro como um homem que nos inspira, a entendermos que, como Pedro também, muitas das vezes somos, mas a partir desse momento que temos o encontro com Jesus, Ele olha para mim e para você nesta noite, nós possamos não ter outra atitude senão chorar amargamente pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz: aquele que encobre as transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam, misericórdia alcançarão. Que nesta noite, esta palavra não venha tocar somente o seu coração, mas que esta palavra seja ouvida através do olhar de Jesus para mim e para você, dizendo: eu amo você, eu te escolhi como escolhi a Pedro, para fazer parte do meu povo, um povo que eu amo, um povo no qual entreguei a minha vida, para que vocês possam ter perdão e vida eterna. Eu amo vocês. Você que se achava o tal, que você que pensou e até agora foi tão presunçoso, tão orgulhoso, achando-se forte diante de tantas coisas. Veja só Pedro, que me negou. Eu escolhi Pedro, este homem que foi usado tremendamente. É com você que eu falo nesta noite, diz o Senhor. Eu quero usar também a sua vida nesta geração, para ser um homem e uma mulher que também inspirem outros para a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Pai.